E aí, amorecos, vamos dar uma olhada nos sentimentos da tua pessoa amada em relação a você nessa noite? Vem aqui comigo. E aí, meus bruxinhos, minhas bruxinhas, como é que estão meus gostosos, minhas gostosas? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A casa é nosso, o canal é nosso. Pra quem já tá aqui comigo, pra quem já tá aqui com a bruxa, pega aquele beijo instalado, aquele cheiro no cangote. E para você que tá chegando agora, ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A casa é nosso, o canal é nosso. Para quem não me conhece, meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos, bebês. Amorecos, vamos dar uma olhada então, né, na linha do coração da tua pessoa amada em relação a você nessa noite. Já aproveita, deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo, verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue ali do lado no bruxadalua.oficial. Vocês sabem aonde ir pra gente ficar mais pertinho. Bebês, os pedidos de oração, tá? Deixa pra mim nos comentários e eu preciso que vocês me direcionem, tá? Me pontuando se é pra limpeza, abertura de caminho, pra reconciliação, tá? E deixa pelo menos as iniciais do nome completo pra mim, tá bom? As opções estão na mesa, peguei as pedras, né, nossos meteoritos. Escolhe a tua opção com calma, tá bom, amores? Então, bota pause no vídeo se precisar, espera teu melhor momento. É o momento que tu vai te conectar com a tua consulta, é o momento que tu vai te conectar aqui com um direcionamento, né, comigo. Então, não escolhe com pressa, espera o teu melhor momento para tua tomada de decisão. Escolher uma, nossa, não tá batendo, não tá ressoando, dá chance para uma outra, tá bom? Partiu? Bora? Ó, o povo do 1 fica com a drusa de ametista. O povo do 2 fica com a pirita. E o povo do 3 com a obsidiana. Não conseguiu se conectar com as opções? Não tem problema, fecha teus olhos, respira fundo, vai de 1, 2 ou 3 aqui, tá bom? Então, bora, vamos, povo do 1 já fica aqui. Vou deixar vocês aqui, o 2 eu vou botar pra cá, 3 eu vou colocar aqui. Vamos lá, bebês, vamos começar pelas energias, né? Pensa aí no nome dessa pessoa. Pensa no rostinho dele ou dela, né? Manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amorecos, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da primeira opção. O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Carta da morte. O que vibra a pessoa amada em relação a eles? Tá, vamos lá, bebês. Eu tenho carta da morte, carta da torre, carta da sacerdotisa e carta do enforcado. Vamos lá, fica aqui comigo quem tá afastado, tá? Mas afastado, afastado mesmo. Quem não conversa, não tem contato, né? A gente tem carta da morte, então a gente fala aqui da finalização de um ciclo. Algo se findou, né? Algo realmente acabou, né? A carta da morte, ela vem encerrando. É uma finalização definitiva? Deixa eu ver. Carta do julgamento, não, tá? Mas a gente tem cartas muito pesadas, a gente tem carta da morte, a gente tem como carta de fundo a torre, né? Qual que é a premissa da torre? A torre, ela vem falando, né? Tudo que se tinha por sólido vem à terra, vem de maneira inesperada, então é um momento caótico, é um momento de dor, é um momento de sofrimento, né? Não tem como a gente olhar uma torre na mesa e dizer, nossa, que legal, uma torre, que maravilha, não existe. Né? A torre e carta da morte são uma das cartas mais pesadas que pode sair no baralho, né? A gente tem as duas aqui. Mas o que rola? Quando a gente tem a carta da morte, a gente tem uma situação
onde a espiritualidade ela vem falando, olha, dessa forma que estava, do modo como estava, da forma como estava fluindo, não tinha como continuar, né? Então, se tem aqui, peraí, minha filha, se tem aqui um momento de afastamento, né? Um momento aqui na carta da morte, justamente para que se possa cortar aquilo que não estava bem dentro desse relacionamento. E a carta da torre, então, a torre, ela vem falando de estrutura, de base, né? É um exemplo bem prático, né? É como se a gente pegasse um prédio e fizesse uma estrutura, uma base para ele, para poder suportar ali 15 andares, né? O prédio ele vai até os 15 andares, a gente pega e coloca mais 5. Vai ficar 20, coloca mais 5, já vai ali para 25, bota mais 5, 30, daqui a pouco, pum, o prédio ele cai. Por quê? Porque ele não tinha base sólida o suficiente para continuar mantendo a estrutura. Então, ao mesmo tempo que carta da torre e carta da morte são cartas que assustam, são cartas que vêm falando também da possibilidade de reinício, né? E de reconstrução desse relacionamento, tirando aquilo que não estava legal. Aí só um pouquinho, para que eu vou espirrar. Ui, deu tempo. Né? Junto a gente tem aqui a carta da sacerdotisa. O que é a sacerdotisa? A gente tá falando de uma pessoa fechada, de uma pessoa calada, uma pessoa misteriosa, né? Como a gente tem pessoas de várias vertentes, né, aqui no canal, a gente pode estar falando que a tua pessoa amada tenha um contato muito forte com a espiritualidade, pode ser, né? Mas a sacerdotisa, ela também pode pontuar situações que não vieram a público, ou até mesmo triângulo ou quarteto, né? Uma situação onde vocês entrem aqui como uma terceira pessoa de ponta, né, dentro da situação. E a gente tem um enforcado, então o que rola aqui? Provavelmente a vida dessa pessoa nesse momento deva estar bem caótica, né? Eu sempre digo, uma torre não é uma torre só para um lado, né? Quando a gente tem a desconstrução de algo, isso afeta as duas pessoas, principalmente de um relacionamento, né? E a gente vê aqui que na carta do enforcado a vida tá dando um sacode aqui nessa pessoa, né? Como se tivesse virado essa pessoa de cabeça para baixo, para ela ver as situações, não só em relação a vocês, mas em relação à própria vida de um novo ângulo, né? Uma nova óptica, ter uma nova perspectiva diante dessa situação toda, né? E a própria carta do enforcado, ela fala de tomadas de decisões. E as tomadas de decisões do enforcado, elas não são muito fáceis, né? Porque elas incluem abrir mão de uma situação em favor de outra. Né? Então, um exemplo, tá? Vamos usar de exemplo aqui. Abrir mão escolher entre você e uma outra pessoa, ou abrir mão da vida de solteiro, entre firmar um relacionamento contigo, né? Então, são coisas aqui que precisam ser trabalhadas ainda dentro da vida dessa pessoa, antes dessa pessoa renascer na tua vida. Ai, bruxa, mas renasce na minha vida? Renasce, né? Porque aqui eu tenho a carta do julgamento. O que é o julgamento? É o chamado da espiritualidade, né? A nova chance, a nova oportunidade. O julgamento é tudo que se deu por morto volta à vida, volta de maneira inesperada, né? Renasce na tua vida sob novas energias. Então, a partir do momento que se eliminar aquilo que a própria carta da morte vem pedindo para eliminar e se reconstruir as bases desse relacionamento, é uma pessoa que renasce sim na tua vida. Vamos puxar um Osho aqui pra gente dar uma olhada nas energias. Meu bem, se você ficar aqui, você vai ter que escolher uma posição, né? Pra você ficar, porque senão não vai dar certo. Vamos lá. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Ó, tô falando que renasce. Carta do renascimento, carta da compartilhar. Indo com a correnteza. Vamos ver. O que vibra? Mas essa pessoa tá passando um momento bem complicado, né? Vamos lá, carta de fundo, carta da luta, né? Olha ali, eu não sei o que acontece com essa pessoa, que ela acaba se escondendo, né? Acaba se armando, né? Se colocando ali numa armadura. E olha aqui atrás, né? Razão e emoção se pegando aqui no pau. Então, é uma pessoa que passa, assim, né? Por uma dualidade em relação a essa situação. E acaba trazendo uma certa reatividade, né? Diante de tudo isso. Eu tenho a carta do fardo, então a gente pode estar falando de uma pessoa que sim, tá bem sobrecarregada, pode ser o provedor de uma família, uma pessoa que pode estar trabalhando demais, né? A gente vê uma pessoa muito cansada e os outros acabam, né, de certa forma, se aproveitando dessa pessoa.
eu tenho a carta do renascimento, então sim, né? Essa pessoa, ela renasce sim na tua vida, sob novas energias. E o momento da colheita, aqui é o seguinte, né? O que que rola? A gente já viu ali na carta do enforcado, carta aqui do fardo, que essa pessoa, ela não tá vivendo um dos seus melhores momentos de glória, né? E o momento da colheita, ele vem falando sobre isso, né? Se a gente planta café, a gente vai colher café. Não adianta a gente plantar morango e querer colher melancia, né? Então, não é a que se faz, é que se paga. Eu sempre digo, né? A colheita é opcional, o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, é uma pessoa que tá nesse momento colhendo aquilo que plantou, né? A carta do compartilhar, então a gente vê uma pessoa que quer sim compartilhar os bons momentos, que quer compartilhar a vida contigo. Porém, a carta do compartilhar, ela fala também de uma outra energia aí junto dessa situação, né? Então, pode estar falando de triângulo ou quarteto? Pode. E o indo com a correnteza, né? Então, essa pessoa nesse momento, ela não tem nem força para fazer muita mudança na vida dele ou dela, né? A gente vê uma pessoa que não tá passando por um momento muito agradável. Vamos puxar o tarô. Vamos ver o que tá rolando. Bora lá. Para os consulentes da primeira opção, como é que tá aqui a linha do coração da pessoa amada em relação a eles? Linha do coração. Eita, saudade, bicha. É saudade que vocês querem? Pois tome. Saiu a primeira carta que pulou, um 6 de copas. Vamos deixar cair mais. Linha do coração. Gente, 10 de paus aqui, a carta do fardo ali, que a torre de novo, bicha do céu. Pera aí, deixa eu juntar que caiu, calma aí. Mas pelo menos não saiu um 10 de espadas, né? Aí eu viram 10 de espadas, me tiram 10 de copas. Ai, que susto. Carta do carro. Vamos lá, bebês. Primeira carta que saiu. 6 de copas, né? Eu sempre falo, tem cartas no tarô que falam de saudade, tem cartas no tarô que falam, sim, de nostalgia. Mas, bicha, saiu o 6 de copas, é saudade, né? É saudade, é nostalgia, é lembrar dos bons momentos que vocês viveram junto. É uma pessoa que acaba, sim, entrando, né, nessa energia aqui de saudade, né? Mas a gente tem a torre de novo e um 10 de paus. Então, eu não sei o que aconteceu diante dessa situação aqui, mas não é só o relacionamento ou a situação de vocês que acabou tendo problemas, né? Acabou se desestruturando. A torre mostra uma pessoa também nesse momento com um emocional completamente abalado. Ou essa pessoa saiu, acabou de sair de uma situação bem complexa, bem difícil, porque a gente tem a torre aqui do lado do 10 de paus, então a gente vê uma pessoa bem exausta, ou ela ainda tá vivendo essa situação, né? Então a gente fala de uma pessoa que tá dentro de uma desestrutura muito grande, né? Mas é uma pessoa que busca usar da sua racionalidade nesse momento. A gente tem um rei de espadas na mesa, eu sempre falo, né? Quando o imperador, ele não vem, ele manda o preposto, né? Que é o rei de espadas. Vamos lá. O rei de espadas é uma... E adequa ao gênero, tá? Da tua pessoa amada. O rei de espadas é uma pessoa bem racional. É muito estrategista, né? Inteligentíssima a tua pessoa amada. De burra ela não tem nada. Então, o rei de espadas, ele busca lidar com todas essas situações aqui de maneira bem racional, de maneira bem estratégica, tá? Então, a gente vê uma pessoa ali que tá buscando lidar com tudo isso aqui de forma estratégica, principalmente com vocês também, né? E a gente não pode esquecer que o rei de espadas também tá na linha do coração, então a gente vê uma pessoa que age mais pela razão aqui do que pela emoção, né? O que não quer dizer que essa pessoa lá não tenha paixão. Eu tenho um as de paus aqui, eu tenho um 9 de paus, então me mostra uma pessoa que, apesar de estar na defensiva, é uma pessoa que não desistiu e nem vai desistir de ti tão fácil, né? São muitos naipes de paus. Naipe de paus é o naipe do fogo, naipe da paixão. Só que eu tenho o hierofante. Então, assim, a gente pode estar falando de uma pessoa que está dentro de um outro relacionamento? Pode, né? A carta do Papa. Só que o hierofante, ele acaba trazendo uma vibe. Sabe aquelas pessoas que se importam demais com a opinião dos outros? Né? E fica assim, nossa, mas imagina o que fulano vai falar, o
que ciclano vai pensar, o que minha mãe, meus pais, meus amigos, uma sociedade religiosa vai falar de tudo isso? Então, é uma pessoa que acaba dando importância demais pro que os outros vão achar e acaba deixando a sua opinião em segundo lugar. Sabe aquele tipo de pessoa que vive pela expectativa dos outros, né? A carta do Hierofante. E vocês, eu adoro, amo, adequo ao teu gênero, vieram como rainha de ouros. Gente, assim, as rainhas de ouros, elas sabem muito bem o que elas querem. Elas sabem. Elas são rainhas ali que já estão num nível de maturidade da vida delas, que elas já sabem muito bem o que elas querem, o que elas não querem, elas já sabem a forma como elas querem, elas sabem quando elas querem. Então, assim, as rainhas de ouros, elas têm noção do seu valor, né? Eu sempre falo, é impossível você não crescer do lado de uma rainha de ouros. E eu não digo nem só financeiramente, né? Eu digo emocionalmente, eu digo energeticamente. São pessoas que, são bondosas, são pessoas muito sábias, são pessoas muito generosas. E a energia de prosperidade de uma rainha de ouros, ela levanta qualquer um do chão. E é emocionalmente também, não é só financeiramente, né? E essa pessoa, ela enxerga vocês desse jeito, né? E aqui eu tenho um as de ouros e eu tenho um pajem de espadas. O negócio aqui é o seguinte, aqui é a imaturidade, né? Quando a gente tem um pajem de espadas na mesa, primeiro que a gente tem uma pessoa que tá te curiando, né? Pense numa pessoa que tá curioso ou curiosa a respeito de como tá a tua vida, do que tá acontecendo, do que tá rolando. O pajem de espadas, ele é um pajem bem curioso, né? E aqui a gente tem um as de ouros, então a gente vem falando aqui de um reinício, né? Dentro dessa situação toda. Deixa eu puxar, Delfos. Ai, peraí que eu vou espirrar de novo. Ai, deu tempo. Se não der tempo de eu botar pausa, vocês me desculpam, tá? Bora lá. Vamos ver o que Delfos pontua. Para os consulentes da primeira opção, complementa aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Carta da malícia, bebê. Linha do coração. Eu tô te falando que essa pessoa não tá bem, rapaz. Tô te dizendo, bicha. Deixa eu botar mais de longe aqui, porque Delfos tem pouco pano, né? Então, tem algumas cartas que eu não posso mostrar bem de perto, mas olha aqui. Carta da torre, 10 de paus, carta do renascimento, carta do fardo, carta do inferno. Alguma coisa não é uma pessoa que tá passando por seu momento de glória aqui, não. Né? É uma pessoa que tá passando por um momento extremamente complicado. E eu tenho uma carta aqui que eu não gosto muito, que é a carta da inveja. Então, sim, existe uma terceira energia dentro dessa situação toda. E, gente, quando eu falo uma terceira energia, não precisa necessariamente ser uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Pode ser, sei lá, amigos, uma mãe, uma tia, né? Qualquer pessoa que possa, sim, meter o bedelho onde não é chamado. A gente tem a carta da paz, então a gente vê que tá faltando vocês, né? Vamos combinar, porque uma pessoa que tá passando o inferno, tem uma rainha de ouros ali, tá com saudade. A gente vê que toda essa parte de reequilíbrio aqui, quem traz pra vida dessa pessoa é vocês. E essa pessoa sabe disso, né? Vocês conseguem acalmar. Sabe aquela pessoa que chega perto de ti e parece que tudo fica em paz? Tudo fica mais tranquilo? Vocês conseguem oferecer essa sensação, né, pra essa pessoa. E deixa eu ver se eu posso tapar a teta aqui, eu consigo. Carta da malícia, né? Então, assim, existe sim um desejo aqui muito profundo, muito forte. Não é só aquele sentimento fofinho, não. Mas a gente tem a carta da solidão, né? A gente tem uma pessoa que se sente muito só diante de tudo que tá acontecendo na própria vida. Ai, bruxa, mas foi a escolha dela. Momento da colheita, né? A gente não pode colher aquilo que a gente não plantou. Provavelmente, se essa pessoa passou por tudo isso aqui, a gente fala de consequências, né? De escolhas. A carta da arte, então, essa pessoa, ela tem muita admiração por ti, sim. E a carta da coroação, a gente vê que vem uma vitória para vocês, né? Só que carta da coroação, carta da cruz no baralho cigano, 6 de paus no tarô, são cartas que elas têm algo em comum, que é o bicho pegando antes, né? Então, assim, vem essa coroação, vem essa vitória, vem. Mas não é aquele tipo de vitória fácil, né? É aquela coisa ali que o bicho pega antes. Falando no cigano, vamos puxar o cigano aqui. Bora lá.
Para os consulentes da primeira opção, complementa aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Eita, mano, cobra, rato, envelope, estrela. Amém, Senhor. Peraí. Olha, vamos lá. Carta dos ratos, tá? A gente tá falando aqui de uma pessoa que tá desgastada, né? Algo que realmente tá tudo muito complicado, tá tudo muito instável na vida dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela tá se desgastando muito e a gente vê que esse rompimento, essa separação que foi bem abrupta, né? Em relação a vocês, bem abrupta, causou um desgaste, sim, né? Carta dos ratinhos aqui. Porém, ó, vem notícias, tá? Carta do envelope, né? Vai vir notícias, é uma pessoa que vai entrar em contato contigo, tá com vontade, sim, mas a gente tem a cobra. A cobra, ela pode estar falando tanto de uma pessoa que acabou não agindo de maneira correta, pode ter mentido, pode ter enganado, sim, mas a cobra, ela também vem passando aquela parte toda do desejo, né, da transmutação. A gente não pode esquecer que a cobra é aquele bichinho que muda de pele também, né? E tá bem do lado da chave, então a chave fala de soluções, né? E as chaves, ela pode tanto abrir as portas quanto fechar também. E a carta da estrela, então a gente vê uma pessoa que tá passando, sim, por um processo de cura, né? Das emoções, dos sentimentos. Tá difícil, né? Vamos dizer assim, que não é uma pessoa que tá passando por seu melhor momento. Vamos lá, vamos ver o que Anjos do Romance pontua aqui pra gente poder fechar a mesa. Para os consulentes da primeira opção, o que vibra aqui? Eita, mano, por isso que é difícil. Essa carta não saiu pro povo da manhã? Relacionamento de vidas passadas? Liberte-se. Perdoe e aprenda. Eita, mano, ó. Carta de fundo, finanças e carreira, né? Aqui é uma carta que vem falando, né? Que a parte de grana, a parte de carreira, ela pode influenciar, sim, na vida amorosa, né? No caminho de vocês nesse momento. A gente tem aqui a carta de relacionamentos de vida passada, então, por isso que o negócio é complicado aqui, né? Eu sempre digo, eu não gosto de romantizar relacionamento de vida passada, ligação espiritual. O negócio é complicado. Gente, dificilmente vocês vão pegar um relacionamento kármico, uma ligação espiritual que seja mil maravilhas. Dificilmente. Normalmente o negócio é complicado, é intenso. E quando eu falo de intensidade, lembra que as coisas, elas são intensas tanto pro lado bom, de quando tá muito bom, quanto pro lado da dor e sofrimento. Que a gente vê isso aqui, né? Que é quando a coisa tá ruim mesmo. A gente tem aqui a carta da libertação. Então, assim, presta atenção numa coisa. Aqui é uma carta que vem falando que é tempo de você retomar o controle da sua vida. Então, pode ser que vocês ficaram aí muito tempo focado só nessa situação aqui? Pode sim. Mas tá na hora de reassumir o controle da tua vida, de reassumir o controle das tuas emoções, dos teus sentimentos também. E isso não quer dizer que é pra te deixar essa pessoa pra trás. Não é só vocês aí desse outro lado sabem o que aconteceu e o que é melhor de fazer em relação a essa situação toda. E aqui vem falando para perdoar e aprender, né? Assim que você libera e cura o seu passado, você faz com que as experiências do presente se apresentem de forma mais amáveis, mais leves. Tá bom, bebês? Eita, povo do 1, hein? É isso pro povo do 1. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Vou dar um pause, vou arrumar aqui e volto pro 2. Beijo 1. Já vem o 2. E aí, amorecos, cadê o povo do 2? Bora lá? Quem se conectou com a pirita? Vamos ver os sentimentos aí da tua pessoa amada em relação a você nessa noite. Pensa na tua pessoa amada, pensa no rostinho dela. Calma aí, carta da torre. Manda essa energia pra cá. Desejo uma boa sorte, amorex, e uma boa consulta. Tarô para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nessa noite? Carta dos enamorados. Ô, louco, eita. É a torre. Vamos lá, roda da fortuna.
Bora lá, bebês. Aqui a gente pode estar falando de um momento ali de afastamento, né? A gente tem carta da Torre. A Torre, ela pode falar de um afastamento abrupto, de algo que realmente foi de forma muito repentina, né? Quando a gente tem a Torre na mesa, ela vem falando da premissa, né? Tudo que se tinha por sólido vem à Terra, vem de maneira inesperada. É um momento bem caótico. Quem fala que Torre, né? É a Torre, né? Não tem problema, sair a Torre. Não é bem assim, né? A gente sabe que a Torre é uma carta pesada, é uma carta de energias que são desconstruídas. Então, vem pontuando, sim, um período bem caótico, né? Só que aqui a gente tem carta do louco, a gente tem carta da roda da fortuna. Então, a gente vê que é uma situação que não se findou aqui, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a Torre, ela subverte a ordem? Sim. Se tem a oportunidade de se subverter a ordem dessa Torre, de reconstruir esse relacionamento, né, sobre bases mais sólidas. A gente tem os enamorados, então, quando a gente fala de emoções e sentimentos, os enamorados, ele pontua, assim, uma pessoa que tem bastante sentimento em relação a ti, né, mas também fala do quê? De dualidade, né, quando a gente tem os enamorados na mesa, a gente fala, assim, de parceria, a gente fala de amor, a gente fala de companheirismo, mas a gente fala de uma pessoa que precisa fazer uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão precisa vir do coração, né? E isso já pega um pouco se a gente estiver falando de uma pessoa racional, né? A gente tem roda da fortuna, então com certeza vocês não se cruzaram por acaso, né? E roda da fortuna junto com a energia do louco aqui, a gente pode estar falando sim, de uma pessoa que acaba entrando em ciclos dentro da tua vida, né? Porque o que acontece? Roda da fortuna é uma coisa bem caótica. É uma coisa completamente inesperada. Não tinha muito para onde vocês fugirem para não encontrar essa pessoa. Né? Se não encontrassem de uma forma, iam acabar se cruzando de outra. Só que roda da fortuna pontua intensidade. Né? Algo que é muito intenso. E é o que eu sempre falo para vocês. A intensidade nunca é só pro lado das coisas quando elas estão boas. Né? Relacionamentos regidos por roda da fortuna é aquela coisa de que quando é bom, é muito bom. E quando é ruim, aí o negócio fica ruim mesmo, né? E aqui vocês podem, sim, pontuar, né? Períodos juntos, períodos afastados é uma roda, né? Não tem começo, não tem fim. É feito por meios, é feito por pausas, principalmente com a carta do louco aqui. Então, a gente pode estar falando de uma pessoa imatura? Pode, né? E uma pessoa que entra e sai da tua vida de forma inesperada, né? Porque o louco, ele vem trazendo um quê de maturidade, um quê de uma certa até inocência, né? A gente pode estar falando de uma pessoa mais nova do que tu. Vamos ver aqui o que hoje pontua. Bora lá. Para os consulentes da segunda opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Carta da participação. Eita, carta do mundo, bicha. Olha a coragem. Será que faltou ou tem? Vamos lá. O fardo. Foi, como a gente diz aqui no sul, foi guri, né? Foi criança. Vamos lá, carta da participação, tá? A gente vê uma pessoa que sim, quer partilhar, quer participar mais da tua vida, quer estar mais presente, né? Se vocês estão afastados aqui, existe um reinício? Sim, existe um reinício. Só que a carta da participação, ela também pode estar pontuando triângulos ou quartetos, né? Adequa aí a tua situação. O fato é que eu tenho a carta da completude, que é simplesmente a carta do mundo no tarot tradicional. Então, existe uma conexão muito forte, existe uma conexão muito intensa. Roda da fortuna, né, bicha? Roda da fortuna é aquela coisa louca, é aquela coisa caótica, é aquela coisa intensa. E aqui é a carta da integração, que é a temperança. Então, a gente já vê aqui a espiritualidade dizendo, opa, calma aí, vamos dar uma equilibrada, né? Tá vendo o yin yang ali? Né? Então, a gente vê a espiritualidade amparando, ancorando, tentando dar aqui um reequilíbrio para dentro dessa situação toda. E a gente só reequilibra aquilo que não está em equilíbrio, não é? Então, a gente vê a espiritualidade dizendo assim, peraí, calma, né? Vamos equilibrar isso aqui, vamos com calma, né? Porque roda da fortuna é muito louca. Uma hora a gente tá aqui em cima, outra hora ela tá passando por cima da gente, daqui a pouco a gente já tá se equilibrando, daqui a pouco perde o equilíbrio de novo e é muito importante ter essa carta aqui junto. Só que eu tenho espírito brincalhão, então
É óbvio que é uma carta que pode falar de uma pessoa que leva a vida de forma mais leve, leva a vida de forma mais tranquila, né? O louco do tarô pode, mas aqui também pode me falar de uma pessoa que acabou faltando, né? Um pouco de coragem aqui, ó, pra se pontuar em algum momento em relação a ti. Então, pode ter faltado aqui uma maturidade dentro dessa situação toda? Pode sim. E a carta do fardo, então eu não sei se essa pessoa ela acaba trabalhando demais, se é uma pessoa que acaba, né, sendo o sustento, a base de uma família, de algumas pessoas, mas a gente vê uma pessoa dentro de uma energia de cansaço, né? Carta do fardo e carta de fundo aqui, carta da luta. O que rola nessa carta? É como se essa pessoa ela se defendesse, né, das próprias emoções, dos próprios sentimentos, estivesse até numa energia de reatividade. E tá vendo ali atrás? As sombras pegando ali no pau, razão e emoção, né? Brigando ali. Vamos com o tarô. Bora abrir o tarô, que daí dá tempo da gente puxar Delfos também. Para os consulentes da segunda opção, mostra aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles nessa noite. Olha o julgamento. Alguém voltando. Carta do diabo. Ai. Vamos, eita. Precisa tomar decisões, né? Decisões precisam ser tomadas e a gente vê uma pessoa que acaba te puxando. Vamos lá, carta do enforcado. O que é o enforcado? Gente, o enforcado é literalmente a vida, virando essa pessoa de cabeça para baixo, né? Colocando a pessoa diante de uma posição ali que ela precisa ver essa situação de novo ângulo, ter uma nova óptica. Né? A pessoa não consegue, a vida faz o quê? Vira de cabeça para baixo mesmo. Né? Só que a pessoa que tá na posição do enforcado, ela acaba se sentindo sacrificada, né? Porque normalmente as decisões que o enforcado ele precisa tomar, elas implicam sim, abrir mão de uma situação em favor de outra. E o enforcado tá naquela vibe ainda de pegar a visão, de conseguir trazer ali uma visão diferente para tudo isso que tá acontecendo. Não só em relação a vocês, mas em relação à própria vida, né, dele ou dela. E a gente tem uma pessoa aqui que não tá numa vibe muito legal, né? Carta do diabo, o que rola? Existe desejo aqui? Pô, demais, muito, muito. Quando a gente tem o diabo na mesa, isso daí nem se discute, né? Só que o que acontece? É uma pessoa que acaba pensando tanto em ti, ficando tão fascinado ou fascinada, tão obcecado dentro da tua energia, que acaba te puxando em energia também, né? Então, é por isso que a gente diz, né, que a carta do diabo, ela tende a travar uma situação. Ela acaba trancando mesmo, né? Ela não deixa vir o que tem que vir, ela não deixa ir o que tem que ir. Ela prende, acorrenta duas pessoas ao mesmo tempo. Então, aqui já me mostra uma pessoa que não para de pensar em ti, né? E acaba te puxando em pensamento também. Então, essa pessoa pensa em ti, tu pensa nela, e vocês ficam nessa troca de energia que acaba sendo meio caótica. A gente só precisa tomar um certo cuidado, porque a carta do diabo, ela pode espelhar. Como assim, bruxa? Aí vocês vão ter que usar do bom senso de vocês, não é nem comigo, né? Com vocês mesmos, vocês mesmas aí. Porque eu não sei se é vocês que puxam essa pessoa em pensamento, ou se essa pessoa acaba te puxando em pensamento. Fato é que existe uma troca energética aqui que não tá muito legal. E isso faz com que essa pessoa acabe vibrando ali, ressoando num certo ego, num orgulho, numa teimosia. Ai, bruxa, o que eu faço? Gente, tem vídeo de adoçamento, que eu já ensinei aqui no canal. Ai, mas eu não sei onde é que tem isso, onde é que tem aquilo. Compra pela internet. Ai, faz oração. Então, gente, tem um monte de coisa que dá pra fazer pra amenizar essa energia. Né? Não, eu não gosto de fazer magia. Faz oração. Tem limpeza do Arcanjo Miguel, tem limpeza da Chama Violeta. Tem qualquer coisa que vocês escolherem, tem ali na playlist de oração, né? A gente tem a temperança na mesa que já tinha saído ali em Osho. Então, a gente vê que a espiritualidade está trazendo um reequilíbrio para dentro dessa situação toda. Só que a carta do diabo, ela pode dar sintoma físico. Gente, isso aqui pode te sugar em energia. Sabe quando você dorme, parece que no outro dia você acordou atropelada por um caminhão, um Fusca, mais uma bicicleta? Pode dar enxaqueca, pode dar ansiedade, pode dar taquicardia. Então, não é uma energia muito boa, né, de se ter. E aqui, carta do julgamento, né, bebê? O chamado da espiritualidade, roda da fortuna,
O julgamento, a gente tá falando de ligação espiritual. Então, não tinha muito pra onde correr, né? Se vocês não encontrassem essa pessoa dessa forma, vocês iriam encontrar de outra. E o que é o julgamento? Tudo que se deu por morto volta à vida e volta de maneira inesperada, volta de maneira modificada. A gente tem aqui um As de Copas, então a gente vê que esse relacionamento, ele renasce, sim. Mas eu tenho 8 de espadas, então, tanto pode ser, né, essa pessoa ela se bloqueando, entrando num processo de autossabotagem, de comportamentos cíclicos, né, porque é uma roda, né, como pode ser também uma pessoa que acaba se sentindo preso ou presa diante de alguma situação. Fato é que não desistiu nem vai desistir de ti. Isso aqui eu tenho 9 de paus na mesa, então, tá assustado? Tá. Tá assustada? Tá apavorado, falta uma certa coragem aqui. Mas não desistiu nem vai desistir tão fácil. E eu tenho 3 de copas, então é uma pessoa que gosta de celebrar os bons momentos, né? O 3 de copas é aquela carta da celebração, de aproveitar os menores momentos possíveis. É comer uma pizza, ver um filme, né? É estar junto, é gostar da tua companhia. Só que o 3 de copas também pode estar falando de triângulo. Pode ter uma energia a mais aqui dentro dessa situação? Pode. E uma rainha de espadas. Adoro. Amo, né? Vocês vieram sobre a energia da rainha de espadas. Gente, a rainha de espadas, eu acho que quem já tá aqui comigo já sabe, né? Que eu sou apaixonada pela bruxona do tarô, que é a rainha de paus, e pela rainha de espadas. Gente, a rainha de espadas, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a rainha de espadas, ela é muito prática. Ela pega uma situação, ela olha, ela diz assim, faz assim pra resolver. Uma rainha de espadas não tem muita paciência com uma pessoa na posição do enforcado. Porque o enforcado, ele tende a ficar meio mimizento, né? E a rainha de espadas olha e diz assim, não, mas é só fazer isso. Só que o enforcado, ele sempre vem trazendo uma desculpa. Ah, mas é que isso. Ah, mas é que aquilo. E a rainha de espadas, a decoltê gênero, ela é prática, né? E a rainha de espadas não tem muita paciência, não. Gente, dificilmente vocês vão ver uma rainha de espadas dando barraco. Elas não dão, não. Elas são frias, elas são bem racionais, inteligentíssimas. Essa pessoa, ela te enxerga desse jeito, né? E uma outra coisa, a rainha de espadas, ela sabe muito bem o que ela quer. Ela tenta de um jeito, porque ela tem o jogo de cintura, não deixa de ter o jogo de cintura que as rainhas têm, né? Ela tenta de um jeito, não deu. Ela tenta de outro jeito, não deu. Ela não tem pena de dar uma espadada se precisar, não, tá? Vamos ver aqui o que Delfos pontua? Bora lá. Para os consulentes... calma. Carta da vaidade. Vamos lá. Para os consulentes da segunda opção, complementa aqui linha do coração da pessoa amada em relação aos consulentes. Eita, mano. Ai, bicha. Carta das almas gêmeas. Não tinha muito pra onde ir, né? Não tinha. Ai, bicha. Para os consulentes da segunda opção. Virou uma ali. Peraí que eu já pego. Mas essa pessoa tá bem racional também. Ó, carta de fundo, carta da escolha, né? Existe sim uma dualidade, né? Existe sim a necessidade de tomar decisões aqui. Vamos lá, almas gêmeas, né? Então, por mais que essa pessoa ela não chame por esse nome, a gente vê que é uma pessoa que sabe que vocês são diferenciados, né? A conexão entre vocês é algo diferente, né? E aqui eu tenho a carta da inspiração, então... A energia de vocês faz com que essa pessoa se sinta melhor. É uma pessoa que tem muita admiração por ti, né? Pode ser o tipo de pessoa mais calada, mais fechada, uma pessoa que pode não dizer, né? Não falar muito das emoções e dos sentimentos. Só que eu tenho a carta da inveja, eu não gosto dessa carta. Principalmente em Delfos, né? Saiu 3 de copas aqui e tem a carta da inveja. Tá vendo a pessoa destilando veneno ali? Né? Então, sim, a gente pode estar falando de uma terceira energia aqui. E não precisa, tá? Necessariamente ser uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado, não. Pode ser qualquer pessoa que possa meter o bedelho dentro desse relacionamento. Pode ser amigos, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, né? Adequa aí a tua situação. Porém, existe sim, né? Um veneninho aqui de uma outra pessoa. A carta da curiosidade. Então, a gente tem uma pessoa muito curiosa a respeito do que você tá fazendo, de como tá a tua vida.
E é uma pessoa, deixa eu botar de longe, porque essa aqui não... Ai, Delfos, isso eu pouco pano. Carta de Aquário, né? Uma pessoa que busca também entrar dentro de uma racionalidade, né? Dentro dessa situação. Só que eu tenho a carta da reflexão, né? Como se essa pessoa estivesse na cadeirinha do pensamento. Sabe aquele tipo de pessoa que tá analisando a própria vida? A própria carta do enforcado, ela faz isso, né? A pessoa, ela começa a analisar as coisas de um ângulo diferente, começa a ter uma nova visão, né? Diante de tudo. Vamos puxar um cigano, bora lá. Para os consulentes da segunda opção, complementa aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Ó, carta da cegonha. Carta da cobra. Carta da cegonha, carta da cobra. Tá, vamos lá, bebês. Ó, carta do buquê. Tem sentimento, óbvio. Né, carta das flores, então, carta do buquê, ela fala, né, de um sentimento, fala, assim, de desejo, de paixão, né, de uma pessoa que te acha muito bonito, muito bonita. Vamos lá, carta da cegonha, ela fala de mudanças, tá? Mudanças que vão acontecer dentro dessa situação toda, e a cegonha também, ela tem muito a ver ali com a estrutura, com o ninho, né, porque por mais que a cegonha, né, em alguns momentos ela bata a asa, saia do ninho, ela volta, né, porque, olha ali, tem um ovinho. Né? Então, a cegonha, ela pode se afastar, porém ela retorna. A carta da cobra, então, a gente vê aqui que alguns problemas, né, que acabam tendo diante desse relacionamento todo, pode ter sido, sim, uma pessoa que acabou enganando, acabou mentindo, né? Pode ter tido aqui alguma traição, e quando eu falo traição, não precisa ser só traição ali de sexual, né? Pode ser ali uma mentira, algo que realmente afetou e trouxe problemas para esse relacionamento. Mas como a gente tem carta dos trevos, a gente vê algo que é possível resolver, né? Carta da montanha, falando que existe sim um bloqueio aqui entre vocês nesse momento, mas olha, carta da estrela, né? A gente vê um desejo muito forte, a gente vê uma cura muito forte acontecendo no emocional dessa pessoa, né? Tanto em relação a vocês, quanto em relação ao sentimento e à própria vida. Bora lá, vamos puxar o Anjos do Romance, pra gente fechar a mesa. Para os consulentes da segunda opção, que vibra aqui entre a pessoa amada e os consulentes. Mantenha a sua mente aberta. Eu já confundi com o inglês, né? Tá, vamos lá. Mantenha a sua mente aberta. Então, aqui vem falando que você, né, tua alma gêmea, ela pode ser um pouquinho diferente daquilo que vocês imaginaram, né? Então, a gente vê aqui que é uma situação bem caótica. Eu não gosto muito de quem romantiza, né? Ligação espiritual, relacionamento kármico, a gente sabe que são complicados. E aqui também vem falando para vocês permanecerem otimistas, né, sobre a vida amorosa de vocês. Então, vem falando que pensamentos positivos, a fé e manifestação faz com que as coisas elas cheguem até você de forma mais rápida. Então, cuida também com o que você vibra, né, dentro dessa situação toda. Não tem muito pra onde fugir, bicho. Olha aqui, carta de fundo. Carta do relacionamento de vidas passadas. E a gente sabe que é complicado, né? Quando a gente fala de ligação espiritual, a gente tá falando de uma gama de relacionamentos, né? Pode ser chama gêmea, alma gêmea, almas afins, relacionamento kármico. E a gente sabe que a maioria deles são bem complicados mesmo. Demora um pouquinho pra conseguir reequilibrar tudo. Tá bom, bebês? Eita, 2, hein? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem. Eu espero que tenham gostado da minha energia. Tudo feito com muito amor, com muito carinho. Vou dar um pause, vou arrumar minha baguncinha e eu volto pro 3. Beijo 2. Eu já venho 3. E aí, povo do 3. Bora lá, bebês. Vamos dar uma olhada nos sentimentos da tua pessoa amada em relação a você? Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Vamos começar aqui com os arcanos maiores. Eu desejo uma boa sorte, bebês, e uma boa consulta. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles nesse momento? Opa, é o 3, né? Galera, aperta o cinto. Carta do diabo já. Bora lá. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles?
Vamos ver o que tá rolando. Carta do diabo. Eita, carta da força, misericórdia. Carta do carro. Ai, bebês. Carta da justiça. Bora. Abrimos com a carta do diabo. O 3 sendo 3, né? Aperta o cinto, vambora. Carta do diabo, né? É óbvio que a gente tá falando de desejo. É óbvio que a gente tá falando de paixão. A gente tá falando, sim, de algo extremamente intenso. Uma química muito forte aqui entre vocês. Só que a gente fala de uma pessoa que te puxa em pensamento. O que rola quando a gente tem a energia do diabo na mesa? É aquela pessoa que acaba te puxando tanto em energia, que puxa vocês também. Então, vocês acabam ali pensando nessa pessoa 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? É óbvio que tem toda a parte do desejo, a parte da química, né? Só que o diabo, ele acaba travando uma situação. Ele tranca mesmo, né? Ele não deixa vir o que tem que vir, ele não deixa ir o que tem que ir. Ele prende e acorrenta 2 pessoas ao mesmo tempo. É uma pessoa que pode estar vibrando num ego muito grande, num vício, numa teimosia. Só que a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. A carta do diabo, ela espelha. Então, aí eu preciso que vocês sejam muito sinceros. Não comigo, mas com vocês mesmos, ou mesmas, né? O que rola? Tanto vocês podem estar puxando essa pessoa em pensamento, quanto essa pessoa te puxando em pensamento também. Então, não sei quem é que puxa quem aqui, né? Mas é aquela energia que vocês acabam se sentindo sugados mesmo, né? Acaba ali realmente trazendo uma sensação ruim, né? Vocês podem acordar de manhã ali muito cansados, pode dar taquicardia, pode dar crise de ansiedade, pode dar enxaqueca. Então, o que eu faço, bruxa? Faz uma harmonização. Ai, não posso, não consigo. Gente, tem um AG de adoçamento aqui no canal. Tem uma playlist de oração, né? Então, dá pra fazer algo pra limpar essa energia, né? Porque acaba travando mesmo. A carta da força pontuando a intensidade, nesse caso, dessa energia do diabo. E a carta do carro, né? Nesse caso aqui, é uma situação que acabou travando, né? A coisa parece que ela não desenrola. Mas é justamente por conta dessa primeira energia que saiu aqui. Vamos puxar um Osho, bora lá? Peraí, deixa eu pegar todas aqui. Para os consulentes da terceira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles? Nossa, deu um mortal, voltou com o baralho. Eita! O que vibra? Oxe, mas não tá bem não, hein? Tá, carta da nova visão. Só um pouquinho, peraí que eu vou botar um pause rapidinho pra fechar a porta. Bora lá, bebês. Vamos ver o que saiu. Tá, vamos. Carta do sofrimento, tá? A gente começa com a carta do sofrimento, que é o 9 de espadas no tarot tradicional. Então, assim, a gente tá falando de uma pessoa que não está muito bem, né? Sofrimento é sofrimento, não adianta, né? O Osho é bem pontual quando a gente fala de energias. Então, é o 9 de espadas no tarot tradicional. A gente tá falando de uma pessoa que pode trazer ali enxaqueca, insônia, não tá dormindo bem, né? Essa pessoa, ela não está bem, não tá passando seu melhor momento aqui, não. A carta da abundância, então, existe sim muito sentimento, mas existe a necessidade de reequilíbrio, né? Tá vendo ali o sol e a lua? Existe sentimento, existe algo extremamente intenso, mas precisa entrar num equilíbrio dentro dessa situação toda. E a gente vê uma pessoa que acabou se perdendo, né? Um pouco de si mesmo ou um pouco de si mesma. A gente tem a carta do mestre, né? Então, a gente vê uma pessoa que acabou se perdendo um pouquinho aqui diante dessa situação toda, né? Tanto que a gente tem a carta da viagem. Tá retomando o controle aqui? Tá. Né? A gente consegue ver aqui que o caminho já tá aparecendo, as nuvens, né? Elas já estão se dissipando, o sol já dá pra ver. Então, a gente vê uma pessoa que tá aos poucos recuperando o controle, né? Tanto da própria vida, quanto das emoções e dos sentimentos. E é uma pessoa... Pense numa pessoa que te stalkeia. Carta do forasteiro. Eu gosto bastante de mostrar essa carta quando ela sai, porque assim, se vocês olharem, ó, o cadeado, ele tá aberto. Só as correntes ali que estão um pouco emboladas, né? O que acontece aqui? Se essa pessoa estiver dentro de um outro relacionamento, ela já nem olha mais para esse relacionamento, ela já olha para fora,
né? E a gente vê uma pessoa que traz muita curiosidade a respeito de como tá a tua vida, do que tá acontecendo, do que tá rolando, só que ainda não percebeu, né, que o mais difícil já aconteceu, que é esse cadeado aqui desse local, desse lugar onde essa pessoa acaba se sentindo preso ou presa, já tá aberto. Só as correntes que estão meio emboladas. E eu tenho além da ilusão. Então, assim, bicho, essa pessoa, ela renasce na tua vida, tá? Se vocês estão afastados, essa pessoa, ela volta, volta. E tem todo o simbolismo da borboleta, né? A gente vê que é uma pessoa que volta transformada. Vamos puxar um tarô, bora. Para os consulentes da terceira opção, mostra aqui linha do coração da pessoa amada em relação aos consulentes. Eita, foi lá longe. Olha o julgamento de novo. Pera, uma rainha de paus. Calma, deixa eu juntar. Pera aí, ixi, foi lá longe, pera aí. Olha o julgamento aqui de novo. Carta do julgamento. Rainha de paus. Vou deixar cair mais umas. Linha do coração da pessoa amada. Tá, beleza. Vamos lá, se precisar a gente puxa mais. Bora lá. Carta do julgamento em Osho. Carta do julgamento no tarô tradicional. O que é o julgamento? É o chamado, né? Da espiritualidade. O julgamento vem falando, tudo que se deu por morto volta à vida, volta de maneira modificada. Então, se estão afastados, é uma pessoa que renasce? Sim, renasce. E aqui a gente tem um 2 de ouros, então a gente vê que é uma pessoa que está buscando um reequilíbrio. Dentro dessa situação toda, um reequilíbrio também mediante a própria vida. Vai demorar um pouquinho para conseguir, porque se vocês olharem o reequilíbrio do 2 de ouros, é aquela coisa meio instável ainda, né? Então, olha ali, o gato ainda vai pular na gangorra, então as coisas aqui ainda vão demorar um pouquinho para se reequilibrar. E a gente tem aqui, nossa, é muita carta de movimento, né? A gente tem cavaleiros de espadas, cavaleiro de ouros. Bora lá, os cavaleiros, eles são os mensageiros do tarô, né? Os cavaleiros, eles trazem a ação. Então, a gente tem um cavaleiro de espadas que me mostra uma pessoa que te procura de novo, sim, tá morrendo de vontade disso. E um cavaleiro de ouros, então a gente vê uma pessoa que vai te ofertar algo sólido, né? A gente só precisa ter um pouco de cuidado, porque o cavaleiro de espadas, às vezes, ele pode ser um pouco impulsivo, né? Ele pode trazer ali um quê de má educação, digamos, mas assim, né? Tipo de pessoa que pode ter a língua um pouco afiada. Aqui a gente tem um as de ouros, então... Vocês acham que essa pessoa não quer o reinício contigo se vocês estão afastados? É óbvio que quer, né? O as de ouros, ele fala de reinícios e inícios sólidos, né? E aqui o rei de ouros, então, eu não vejo essa pessoa querendo brincar contigo, né? Os reis de ouros, eles são reis com bastante estrutura, só que por muitas vezes, um rei de ouros, ele pode ser um pouco materialista, né? Pode se importar demais ali com a questão de bens materiais, com questão de grana, né? E eu tenho um 7 de ouros, então a gente vê uma pessoa que tá na carta da paciência, né? O 7 de ouros é quando a pessoa, é como se a pessoa estivesse esperando o momento correto, né? A gente vê que é uma pessoa que tá um pouco confusa diante disso tudo, né? E uma rainha de paus. Gente, quem tá comigo aqui sabe que eu sou apaixonada pelas rainhas do tarô, mas tem duas, assim, que eu passo pano, meu pano é rosa com glitter. Rainha de paus e rainha de espadas. O que rola com a rainha de paus? Essa pessoa, ela tem uma paixão por vocês, que é algo extremamente intenso, é sólido, é quente, né? Naipe de paus, naipe do fogo. Só que assim, as rainhas de paus, é qual é o teu gênero, tá? Menino, menina. As rainhas de paus, elas têm uma energia que aonde elas chegam é impossível. É impossível você não notar que chegou uma rainha de paus. Elas têm uma energia, elas têm uma vibe, sabe? Atenção, elas são pessoas bonitas, são pessoas charmosas, né? Então, essa pessoa, ela tem uma paixão muito forte, muito intensa por ti. E isso tá bem forte no coração dessa pessoa. Bora puxar um Delfos. O 3 é no 3, né? Bora lá. Para os consulentes da terceira opção, complementa aqui linha do coração da pessoa amada em relação a eles. Linha do coração. Eita. Rainha de paus com a carta da tentação. Vocês imaginam
Carta da missiva. Tá morrendo de vontade de mandar mensagem. Olha isso. Uma rainha de paus, bicha, com a carta da tentação. Tem as cartas aqui em Delfos que eu não posso mostrar muito de perto, porque as pessoas estão com pouco pano, né? Mas olha isso aqui. Carta do diabo, rainha de paus, carta da tentação. Vocês acham que vocês não mexem com a... Como é que eu posso dizer? Com a libido dessa pessoa, com a química dessa pessoa. Claro que mexe, né? Ou vocês têm algo que é realmente muito forte, ou vocês fizeram um trabalho ali de glamour, alguma coisa assim, porque, nossa, quando a gente faz um glamour, a gente fica assim, tá? A carta da colheita, então, a gente vê que é uma pessoa que tá passando por um momento ali, tá colhendo, né? Então, assim, eu sempre falo pra vocês, a semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Não adianta você colher, você plantar banana e querer colher café, isso não existe, né? Então, não é aqui se faz, é que se paga, não. Você planta, você colhe, né? Equivalência. Então, a gente vê uma pessoa que está passando por um momento onde ela está colhendo aquilo que ela plantou diante da própria vida. Pela carta do sofrimento ali, a gente consegue ver que talvez não seja uma colheita muito boa. E a carta da curiosidade. Pense numa pessoa que te curia. Pensa numa pessoa que fica curioso ou curiosa a respeito do que você tá fazendo, a respeito de como tá a tua vida, quase abrindo a caixinha de Pandora ali para dar o rebuliço todo. E o amor singular, tá? Essa é uma carta que ela me fala duas coisas. Deixa eu tapar as tetas da mulher. Que o que essa pessoa sente contigo, ela não sente com mais ninguém, tá? É algo, é singular, é único. Mas é uma das cartas que também pode estar falando de triângulo ou quarteto, tá? Adequa aí a tua situação. Vamos pegar o nosso pretinho aqui. Cadê ele? Tá aqui. Quero dar uma olhada no emocional, já que a gente tá falando do coração. Vamos olhar o emocional. Para os consulentes da terceira opção, como é que tá o emocional aqui da pessoa amada em relação aos consulentes? Não, peraí, calma. Emocional da pessoa amada. Carta do relógio. Carta do caixão. Aqui a me remete a uma pessoa que tá em finalização de ciclo, né? Eu não sei se essa pessoa ela tá terminando um relacionamento ou terminou um relacionamento há pouco tempo, ou se ela tá em finalização de ciclo diante do calendário lunar, né? Pega aí o mês de nascimento, pontua 3 meses antes, ou o mês de nascimento e 3 meses depois. As energias, elas ficam extremamente conturbadas, né? O tal do inferno astral não é só o mês que a gente nasceu, não. Né? O inferno astral, ele já começa a modificar ali as energias 3 meses antes. O bicho pega no mês que a gente nasceu, né? Ou se o ciclo atrasa 3 meses depois, mas as energias, elas já começam a se modificar 3 meses antes, tá? Vamos lá. Carta do relógio, tá? Então, assim, a gente tá falando de uma pessoa que tá precisando de tempo, né? Pra se curar. Uma pessoa que tá... Da carta do 7 de ouros, né? Carta da espera, já tinha pontuado aqui pra vocês. Então, fala de ciclo, né? Fala de tempo de cura, fala de uma situação que está em progresso. Ai, bruxa, mas eu não vejo. Às vezes as coisas, elas se manifestam, na verdade, não é às vezes, né? As coisas, elas sempre se manifestam no plano energético, no plano espiritual, para depois se manifestar no plano físico. Então, a gente vê, sim, uma pessoa que está em processo de cura. Quanto tempo vai demorar isso? Cada ser humano é único, né? Uma coisa que eu demoro mais para curar, pode demorar um pouco mais para que você cure, ou você pode curar mais rápido, né? Eu tenho aqui a carta da aliança de noivado, então a gente fala, assim, de uma união extremamente forte que vem para vocês, de uma conexão de alma, e a carta da Fênix. Tem muito onde fugir, não. A carta da Fênix mostra uma nova fase para esse relacionamento, fala de renascimento, fala de transformação, de crescimento, e principalmente de mudança do plano mental, mudanças de pensamento, tá? Vamos só puxar um Anjos do Romance aqui. Bora! Para os consulentes, 3 sendo 3, né? Para os consulentes da terceira opção, o que vibra aqui? A pessoa amada em relação a eles. Olha, aqui vem falando de problemas de família. Aqui vem falando que tem gente metendo... Tem gente metendo bedelho aqui onde não é chamado, né? Aqui vem falando para te expressar o teu amor, né? Então, vá
vá à frente, né? Dê um passo à frente e faça um gesto romântico. Aqui, cada um adequa a sua situação, né? Mas como tinha saído a carta do relógio, aqui eu acredito que seja quando essa pessoa retornar pra tua vida. Assim que essa pessoa te procure novamente, né? Carta da separação, que vem falando desse período, né? De afastamento entre vocês. E a carta da codependência. Então, assim, eu não sei se tu acaba trazendo uma certa codependência emocional em relação a essa pessoa, ou se essa pessoa acaba trazendo uma codependência aqui. O fato é que existe, né? E não é uma energia muito legal. A gente já tinha visto ali pela carta do diabo, tá bom, bebês? O 3 sendo 3, né? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem, eu espero que tenham gostado da minha energia. É tudo feito com muito amor, é tudo feito com muito carinho. Um beijo enorme no coração. Fui!